Uma professora sofreu represália na escola e recorreu ao judiciário para voltar a dar aula. Ela alega injustiça pelo afastamento de 6 meses e afirma ter sido vítima de racismo. Em 2000, a professora Edileuza passou num concurso de uma prefeitura no Espírito Santo. Ela conta que na época usava enfeites africanos nos cabelos, mas sempre escondia, usando um lenço na cabeça. Um dia foi trabalhar sem o lenço, surpreendendo os alunos. Alguns teriam dito que queriam fazer o mesmo. Foi aí que o problema começou. A diretora, ao ouvir, primeiro ela disse a eles que aquilo não era cabelo de gente normal, que aquilo era cabelo de gente doido e que os pais ficariam muito decepcionados se o filho chegasse com o cabelo daquele jeito em casa, mas ela resolveu me colocar à disposição da Secretaria Municipal da Serra, alegando que meu cabelo influenciava mal os alunos. A Prefeitura Municipal acatou, eu fiquei 6 meses afastada. Ao voltar para a escola, Edileuza conta que sofreu retaliações por parte da diretora e decidiu recorrer à justiça. Eu resolvi entrar na justiça por danos morais e eu optei por não entrar por racismo, porque até hoje eu não conheço ninguém que esteja preso ou alguém que tenha pagado qualquer fiança por conta do crime de racismo. No Rio Grande do Sul, 2 pessoas também recorreram à justiça por se sentirem ofendidas. Segundo as vítimas, o locador do imóvel em que moram teria dito expressões racistas para elas. O homem teria ido até a casa delas e, ao ver um cachorro, afirmou que tinha que tirar a negada e o animal do local. Na ação, o réu negou a ofensa e afirmou que a expressão usada por ele não foi motivada por racismo, mas para a relatora do processo, o crime foi comprovado. Na decisão, ela ressaltou que a ofensa dita aos inquilinos deixou claro o conteúdo preconceituoso e pejorativo, ofendendo a honra e a moral das vítimas. O réu foi condenado a pagar uma indenização no valor de R$5.000 para cada uma das vítimas por danos morais. E eu converso agora sobre esse assunto com o advogado Paulo André Trindade. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde. O que prevê a legislação brasileira sobre o crime do racismo? A legislação brasileira ela veio materializar o que tinha um dispositivo constitucional a respeito do racismo. Então, hoje eu tenho uma lei específica a respeito da discriminação racial e ela é oriunda também de tratados internacionais. Agora, segundo a Constituição, o racismo é um crime inafiançável e imprescritível, quer dizer, é um crime que é tratado de uma forma diferente aí pela Constituição. Por vontade do Poder Constituinte e até em razão desse tratado internacional que determina a eliminação de qualquer forma de discriminação racial, a Constituição vem e dispõe que ele é imprescritível e inafiançável. Então, significa que a pessoa que é autora de uma discriminação, ela não vai ter prescrição. Então, o Estado não perde o direito da pretensão punitiva em razão do tempo e também não vai ser possível a concessão de fiança se eventualmente ela for presa em flagrante. Agora, na prática, hoje, não é sempre que a pessoa é presa por causa do racismo. Esse exemplo, por exemplo, que a gente viu na reportagem, a condenação foi pelo pagamento de uma indenização, né? É que, na verdade, o direito, quando você estuda, ele tem um ambiente civil, administrativo e penal. No criminal, é possível que ela possa o Estado oferecer uma denúncia em razão da discriminação? É possível. Então, são ambientes distintos. Ela optou pelo civil, que, em razão da discriminação, decorreu um dano ilícito civil. Mas esse penal, ela também poderia ter buscado. Na discriminação em razão da lei de racismo, ela é uma ação penal pública incondicionada. Basta o Estado ter ciência do acontecimento desse fato para que o Ministério Público ofereça uma denúncia contra o autor do delito. Quais os tipos de racismo que existe? Quer dizer, o racismo ele não é só pela cor. Quando você faz uma análise mais específica, você vai verificar que a lei de discriminação, ela permite qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência com base raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O comum que nós verificamos é a discriminação em razão de raça, mas ela pode ter uma restrição em razão da religião, pode ser uma restrição em razão da procedência nacional desse indivíduo. Então, qualquer conduta humana que de alguma forma anule ou restrinja
o meu exercício do meu direito, da minha liberdade, em razão da raça, cor, religião ou procedência nacional, ela incide na lei específica de discriminação racial. A pessoa que for vítima de racismo, o que ela deve fazer? Quem ela deve procurar e como comprovar, né, que ela foi vítima desse crime? Primeiro, nós precisamos bem identificar o seguinte: essa discriminação racial, ela é no âmbito de alguma segregação da liberdade. Se for isso, ela pode procurar todos os ambientes. Então, eu tenho trabalhista, se ela eventualmente tem uma relação de trabalho. Eu tenho um âmbito criminal, que sempre vai incidir em razão da discriminação. Âmbito administrativo e civil. No criminal, eu preciso fazer a distinção, qual dela? Se ela é uma injúria racista ou se eu estou diante realmente de uma discriminação racial que a gente acabou de pontuar. Não significa só a raça, porque pode ser cor, etnia, religião. Se ela estiver nesse âmbito aqui de discriminação racial, da lei específica, é possível que ela recorra a uma delegacia para que produza um pouco de elementos informativos para que o Ministério Público posteriormente ofereça a denúncia. Ou se houver injúria racista, aí depende da manifestação de vontade dela para que se proceda uma investigação mais específica e eventualmente desaguar numa seara penal. Você falou aí da injúria racial. Qual a diferença para o racismo? Embora nós façamos como gênero, né? Normalmente, quando você pega, você fala, eu fui vítima de uma discriminação. Mas você vai verificar que o objetivo da discriminação é uma segregação, um impedimento ao exercício de uma liberdade. Na injúria racista, que está dentro do Código Penal, então eu já não falo mais em legislação especial, há uma ofensa à honra da dignidade, com elemento de raça, cor, etnia e religião. Inclusive, hoje, ele tem razão de ser idoso ou deficiente mental. Então, o sujeito que ofende, o objetivo dele não era limitar ou impedir o exercício, como foi do VT que nós assistimos, ela foi impedida de exercer um direito fundamental dela. Agora, se eu apenas ofendo a honra da pessoa, utilizando como elemento dessa minha ofensa raça, cor ou etnia, eu estou diante de uma injúria racista. Ok, muito obrigada pelas explicações e pela participação aqui no Jornal da Justiça. Obrigado.